Louvar ao Senhor. Planos, projetos, o seu amor parece acabar. Tristezas levam a outro lugar buscar. Começas a andar, tenta resistir. No caminho só encontra o mal. Cristo quer te dar o amor que te transforma, que dá segurança. Cristo quer te dar o amor, transformar você, um novo ser será. Tranquilo então ficará, pois Cristo te salvou e te deu perdão. Os tempos mudaram e a lição aprendeu outra vez. Fraquezas, caminhos, é muito difícil vencer sozinho, quando Cristo está a guiar você. Segurança então acharás. Cristo quer te dar o amor que te transforma, que dá segurança. Cristo quer te dar o amor, transformar você, um novo ser será. Tranquilo então ficará, pois Cristo te salvou e te deu perdão. Cristo quer te dar o amor que te transforma, que dá segurança. Cristo quer te dar o amor, transformar você, um novo ser será. Tranquilo então ficará, pois Cristo te salvou e te deu perdão. Tranquilo então ficará, pois Cristo te salvou e te deu perdão. Amém. Deus seja louvado para sempre. Queridos, essa noite gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse 16. Obrigado. Apocalipse 16.
esse 16:13 é o texto base, só que o tema, ele é a imagem da besta. Como o tema é a imagem da besta, eu preciso relembrar vocês quem são as bestas do Apocalipse. Pode colocar para mim, Júlia, por gentileza, na tela. Então, esse tema, a imagem da besta, ele tem a ver com o ecumenismo, né? O ecumenismo, a união das igrejas. União é uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Depende. Depende. Vamos ver, você vai entender por que depende. Certo? Vamos ver. O 16:13 é a base. Você pode deixar ele aí, certo? Mas eu quero fazer menção do Apocalipse 13 para contextualizar e depois nós voltaremos para o texto base, ok? Vamos lá. Besta é um animal. Dentro da profecia, um animal é um poder, rei ou reino, ok? Então, quando eu venho em Apocalipse 13, verso 1, ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Uma besta não é no sentido pejorativo, mas ele diz aqui, ó, vi um poder que emergia do meio dos povos. Mar, água, conforme Apocalipse 17, significa povos, nações, tribo, língua, né? Conforme Apocalipse 17. Então aqui ele fala que vi um poder que emergia do meio dos povos. Quando você vai lendo um pouco mais, ele faz menção de algumas coisas que aconteceram aqui com esse poder. Ele faz menção, no verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses aqui na profecia é 1.260 dias. Um dia, na profecia, é um ano. Então, esse poder agiu na história por 1.260 anos, perseguindo o povo de Deus. Se você pegar um livro de história antiga e medieval, você vai ver ali um livro relatando as cruéis perseguições da Santa Inquisição, né? Promovida pela Igreja Romana. A Igreja Romana, na época ali, perseguia o povo, e essa perseguição deu-se na história, 538 a 1798, é o período justamente que a Bíblia profetizou de 1.260 anos. Essa perseguição. Então, esse primeiro poder aqui, ele tem a ver com o poder religioso. É o poder papal. Tem a ver com o poder religioso. É o primeiro poder. Pronto, identificamos. Vamos para o segundo. A partir do verso 11 do Apocalipse 13, ele diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse poder, ele já não surge no meio dos povos, ele já surge de um lugar desabitado. A 4 de julho de 1776, era emancipado aí os Estados Unidos da América. E esse poder aqui, do verso 11, tem a ver justamente com essa nação. Há 2 características aqui, ó. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Os ideais de liberdade, né? Todo mundo é livre para fazer o que quer ali nos Estados Unidos da América. Isso é o cordeiro falando. Só que, quando ele diz assim, ó, mas falava como dragão, é justamente o lado bélico dos Estados Unidos da América, fornecendo arma para todo mundo, né? Uma nação poderosa. Acho que alguns pensem que a China que é a nação tal. Não, não. Dentro da profecia, a nação poderosa é
os Estados Unidos da América. Então, aqui identificamos os dois poderes. Um poder religioso, tem a ver com o poder papal, e o segundo poder é um poder político, que tem a ver com os Estados Unidos da América. O poder religioso, ele pode dar sugestões para muita coisa, mas ele não pode mandar matar. Lembra-se do período de Jesus Cristo? Era justamente Roma que comandava na época. Os religiosos da época levaram Jesus Cristo para ser morto, mas eles não mataram. Quem deu a sentença final foi Roma, na pessoa do governador Pôncio Pilatos. Poder religioso e poder político, unidos para perseguir. E esses poderes farão isso mais para frente. Então, prepare, aperta o cinto aí, segura o coração, se prepare, que haverá essa perseguição. Tá bom? Já identificamos, agora vamos para o texto base dessa noite, que é o Apocalipse 16, 13. A partir do verso 13. Ok? 16, 13, você já está com ele aí, vamos fazer a leitura. Diz assim, ó. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só. Então a Bíblia, ela faz menção de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos imundos têm a ver com 3 formatos de religião. Só quero fazer um adendo aqui aos queridos, que nós não falamos de pessoas. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com filosofias. O que será colocado aqui são filosofias. As pessoas não. As pessoas devem ser amadas, abraçadas, orientadas, instruídas, mas as filosofias, devemos tomar cuidado com elas. Nós vamos trazer aqui a filosofia, certo? Não tem nada a ver com pessoas. Então, o primeiro, espírito imundo que saiu da boca do dragão, tem a ver com a filosofia do espiritismo. Nada a ver com pessoas, mas a filosofia. Então, o espiritismo, a sua filosofia, foi criado pelo adversário, pelo próprio diabo. Como assim, irmão? Foi criado pelo diabo. Quando você vai em Gênesis capítulo 3, você vê ali uma serpente conversando com Eva. Só que o animal, ele não tem faculdade de fala. Não tem. Lembrando também que o Gênesis, ele é um livro histórico. Você entende como se lê de fato. Diferente da profecia, que 95% você não entende como se lê. Mas o livro histórico, não, você entende como se lê. Então, ali, a serpente falava e ela levava a Eva para um objetivo. Deus falou, se desobedecer, morre. Aí a serpente vai e diz, é certo que não morrereis. Ali, com a serpente falante, é a primeira sessão espírita do mundo. E as pessoas dizem que quem aparece na sessão espírita é espírito de morto e tal. Que espírito de morto foi que estava ali naquele mundo? Não tinha ninguém morrido ainda. Não morreu ninguém. Quem estava falando ali e continua falando hoje nas sessões é justamente os anjos do inimigo. Que o morto, ele não sabe coisa nenhuma. Morreu, pó da terra, não sabe nada, não tem como falar, não tem como louvar, não tem como voltar para se vingar, como o filme Ghost apresentou aí, né? Uma mentirada do adversário, engano. O filme Ghost é um engano total. Então, o espiritismo ele foi criado pelo diabo. Todas as suas facetas, seja o espiritismo light, espiritismo nova era, né? Aquela coisa bonita, não sei o quê. Todo ele foi criado pelo adversário. Então, identificamos o primeiro espírito imundo aí, que saiu da boca do dragão. O segundo espírito imundo que saiu da boca da besta tem a ver com o catolicismo.
O catolicismo, a filosofia, não pessoas. O catolicismo, ele tem uma mistura tremenda. O catolicismo ele tem uma mistura do santo com o profano. Quem é de Salvador, não sei se tem alguém aqui de Salvador, eu sou de lá. A lavagem do Bonfim, ela faz um momento ali religioso, mas depois o pessoal vai tomar uma cachaça, ir para festa, um carnaval e tal. E assim vai. Essa mistura, o catolicismo é assim, tem essa mistura do santo com o profano e não tem compromisso e tal. Ele é assim. Esse espírito imundo saiu da boca da besta. E o terceiro, esse aqui é intrigante, viu? O terceiro espírito imundo que saiu da boca do falso profeta tem a ver com o protestantismo apostatado. O que é isso? Protestantismo apostatado são todas as igrejas evangélicas que dizem o seguinte: o sábado foi abolido, a lei foi abolida, você pode comer o que você quiser, que está tudo liberado. Ou seja, algum dia alguém vai pegar uma garrafa de caninha 51, vai orar por ela e vai, pode beber que está purificado. Não tem sentido nenhum. Nenhum sentido. As pessoas que dizem que o sábado foi abolido, elas não sabem o que estão falando. Não sabem. Por quê? Porque o mandamento do sábado, ele é completo. Ele começa dizendo assim, lembra-te, e depois diz assim, ó, 6 dias trabalharás. É o mandamento. Então, se a pessoa fala, o 4º mandamento foi tirado, então ela não deveria trabalhar dia nenhum. Dia nenhum, já que foi tirado. Mas eu só quero saber como é que ela vai viver, né? Vai viver de quê sem trabalhar? Então, preciso refletir. Outra coisa, as pessoas também que dizem que a lei foi abolida, são as mesmas pessoas que vão buscar o advogado, bota a causa na justiça. Oh, mas a lei não foi abolida? Como assim? Vai buscar advogado, bota a causa na justiça. Não tem sentido. Outra coisa, sobre comer tudo. As pessoas pegam o livro de Atos capítulo 10, e fala do lençol de Pedro. Pedro tem uma visão, e nessa visão, ele vê todo tipo de alimento, todo tipo. Aí a voz diz, Pedro, mata e come. Aí Pedro, não, Senhor, jamais eu vou comer isso aqui, eu não posso comer isso de jeito nenhum. A visão de Pedro não tem nada a ver com comida. Quando ele continua, você continua lendo o texto ali, você vai ver que ele vai dizer assim, ó, eu aprendi que eu não devo fazer acepção de pessoas. Pedro, ele achava que só o judeu que ia ser salvo. E o Senhor mostrou para ele, tinha um centurião, Cornélio, romano, centurião que cuida de 100 soldados. E ele ele tinha uma fé, mas não era uma fé inteligente em Cristo. Ele fazia esmolas e tal. E aí o anjo aparece para ele e manda buscar Pedro. O anjo poderia fazer o trabalho completo, né? Mas não é esse o trabalho do anjo. Se revela para ele e manda buscar Pedro. Aí o Cornélio manda pessoas para buscar Pedro, e Pedro vem na casa de um romano. Pedro na casa de um romano? Dureza. Mas a visão mostrou isso para ele. Ele não pode tratar ninguém como comum ou imundo. Que as pessoas que entregam a sua vida a Cristo podem sim ser salvas. Então aquela visão não tem nada a ver com comida. O porco que fazia mal no passado continua fazendo mal hoje. O siri, o caranguejo, essas porcarias todas aí que arrebenta com a saúde, continua arrebentando com a saúde hoje também. Não é porque a religião A, a religião B, não tem nada a ver com a religião, é a Bíblia. A Bíblia, em Levítico 11, diz o que se deve e o que se não deve comer. Claramente. Mas as pessoas que dizem isso aí estão envolvidas no protestantismo apostatário e tem mais. O povo do protestantismo apostatado também acredita que morreu está na glória, morreu está no seio de Abraão. Eles pegam uma parábola, Maurício, do rico e Lázaro, e dizem que ali tem a ver com vida após a morte.
Agora, olha só. Jesus apresenta essa parábola querendo trazer um ensinamento. Porque o método de ensinamento de Jesus era tremendo. Ele pegava aquilo que era conhecido do povo e trazia. Aí chamava atenção. Quando o povo estava ali na atenção, ele mostrava a verdade. Jesus tinha esse método. E aí, nessa parábola, tem algumas questões. A morada dos mortos é no seio de Abraão. Aqueles que morreram antes de Abraão, foi para o seio de quem? E Abraão, quando morreu, foi para o seio dele mesmo? É uma parábola. Outra coisa. Como é que um espírito bebe água? Que a parábola apresenta isso. Um espírito de um lado, um espírito do outro, e aí dá um pouquinho de água aí. Como é que um espírito bebe água? Então, teremos alguns problemas se levarmos aquela parábola na risca. Não é, é uma parábola. A suma dessa parábola é: o nosso destino se decide aqui. Não é depois que morre. Depois que morre, alguém vai fazer uma oração por mim, eu estou lá não sei aonde, eu vou subindo de fase até me salvar. Não, isso é outro engano do diabo, nada disso. Morreu, um abraço. Você tem que tomar suas decisões aqui, ó. Deus deu a vida para você decidir para onde você quer ir. O conflito foi estabelecido, então eu tenho que tomar decisões na hora de Cristo hoje. Depois que morreu, não tem mais o que fazer. Mas alguns colocam isso. Morreu, está na glória, morreu. Não tem sentido. Morreu, está no pó da terra. Se é Maria, José, a pessoa mais maravilhosa que você imaginar aí. Morreu, pó da terra. Jesus Cristo, o maior homem do universo. O maior homem que teve aqui, que pisou essa terra. Ele morreu. Quando ele ressuscitou, João apresenta isso. Maria foi ao encontro dele. Quando foi ao encontro dele, ele disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu pai e vosso pai. Se morrer fosse a solução, ir para o céu, Jesus é automático. Irmão, mas o negócio do paraíso aí, o ladrão arrependido foi para o paraíso. Jesus Cristo falou para ele: ó, na verdade te digo hoje, nesse dia que eu estou aqui em martírio, eu te prometo que você vai estar comigo no paraíso. Uma promessa que ele fez naquele momento para ele. Ele não foi para o paraíso naquele dia. Ele não foi para o céu naquele dia. Não, porque ele morreu. Quem está no céu, sabe quem é? Elias foi sem ver morte. Enoque também foi sem ver a morte. Moisés morreu, mas ressuscitou e foi. É isso? Quem morre, pó da terra. Quando Jesus voltar, aí sim, aqueles que morreram nele ressuscitarão. Aí sim viveremos para sempre com ele. Essa é a nossa esperança, a ressurreição. Reencarnação também é outra obra do cão, né? Se reencarna, vai reencarnando, precisa de Jesus para quê? Reencarna no cachorro, reencarna no cavalo, reencarna não sei aonde. Na vida passada eu era tão ruim que nessa vida eu vou reencarnar numa pessoa pobre e acabada. As pessoas creem desse jeito, mas isso é mentira. É outro engano do adversário, para que a pessoa não tenha desejo de entregar a vida a Jesus Cristo. Vida eterna, ela existe nas condições estabelecidas por Jesus Cristo, não pelo Espiritismo, não pelo protestantismo apostatado, nada disso. O Espiritismo não oferece esperança nenhuma. Quem oferece esperança é a palavra de Deus, a palavra de suprema autoridade. Ela que tem esperança. Esperanças verdadeiras, reais e firmes. Ok? Tem outras coisas aqui também que eu quero trazer. Um detalhe interessante aqui, que ele fez menção dos sinais, dos milagres. Nós cremos em milagres, sim ou não? Cremos, sim ou não? Cremos, sim. Mas, para esses últimos dias, o milagre não é o carro-chefe. Não é, porque o adversário também faz. O diabo faz muitos milagres, ele faz. Então, você não pode dar crédito a qualquer ação. Outra fez milagre, então ali é Deus. Calma, que o adversário também faz. Então, milagres não é
carro-chefe para os últimos dias. Porque a Bíblia diz, nós lemos juntos aqui, que quem opera lá são espíritos de demônios. Muito cuidado. Ah, eu não vou no culto da minha igreja, não, eu vou ali assistir na outra. Cuidado, porque a Bíblia diz que quem opera lá são espíritos de demônios. Que é a Bíblia que está dizendo isso. Então, muito cuidado quando você deliberadamente quiser assistir culto em qualquer outro lugar. Assista na sua igreja. A palavra de suprema autoridade. Ok? Fique atento a isso. Agora, uma coisa que me preocupa muito, eu sempre tenho batido nessa tecla. Percebe ali, ó, ali tem o poder papal, mas vários líderes de igrejas evangélicas se unindo. Eu não sei se você acompanhou, eu acho que acompanhou, uma fala atual do Papa que está no poder hoje. Ele disse que Maria não é para ser adorada e tal, e ele vem com esse discurso, um discurso que chama todo mundo. Você viu, o Papa falou que não é para adorar Maria, não sei o quê. Tá certo. Não é para adorar Maria mesmo não, mas cuidado, porque esse pode ser um caminho de abertura para o ecumenismo, para a união das igrejas. Por que eu falei que era uma união podre? Por que eu falei que era... Depende, a união é boa, depende. Por quê? Porque essa união aqui, ó, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É independente da crença, a pessoa pode crer no que ela quiser. Vamos nos unir aqui. Sobre bandeira da família, sobre a bandeira da ecologia, não sei o quê, dos amigos. Essas bandeiras que atraem, elas não causam repulsa, elas têm atração. Mas no momento final vai ser complicado. Então, essa união que nós devemos ter é a união baseada na palavra. Não a despeito dela, é pela palavra. Se o adversário não conseguir pegar você pela palavra, ele vai querer pegar você por aqui, ó. O ecumenismo musical. Eu bato nessa tecla o tempo todo, viu? Eu chego a ser chato com isso. Mas é para ser chato mesmo. As pessoas estão usando músicas que elas não adoram a Deus coisa nenhuma. São músicas que elas exaltam o homem, exaltam o ser humano. A irmã Marta fez menção aqui. Ela falou e eu lembrei na hora. Tem pessoas que cantam por cantar, nem percebem o que está cantando. A vez eu estava dando uma instrução sobre música lá, um irmão nosso lá na nossa igreja, lá em Salvador. Meu irmão já tem tempo na igreja. Aí depois ele conversou comigo e falou, irmão, eu cantava por cantar, viu? Agora eu vou melhorar. Se ele, que já tem tanto tempo na igreja, fala um negócio dele, imagine essa garotada jovem. Que tem uma garotada jovem que gosta da música. A música é legal, não sei o quê e tal, eu vou aqui, viu? Mas não percebe o princípio da música. A música ela deve ser teocêntrica, Deus no centro. A música ela deve ser cristocêntrica, Jesus Cristo no centro. A música deve ensinar doutrinas. Deve ensinar. A música ela propaga ideias. Que tipo de música a gente canta? Que música é que eu coloco na minha playlist para ouvir, para escutar? O adversário, ele é sujo e ele vai pegar você de um jeito ou de outro. Tem músicas que são bonitinhas, é uma letra legal, uma melodia legal, mas a letra desfaz a palavra de Deus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Bonitinha, né? Mas desfaz a palavra, porque Hebreus 11 diz que os homens eram tão grandiosos em Deus que o mundo não era digno desses homens, mas eles morreram e não viram a promessa. Aí o cara vem e canta, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Desfazendo a palavra. Tem uma música bonita também, que o nome dela é Braços Abertos, conhece? Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. Bonita, né? É. Só que ela diz assim, ó, que Jesus está chorando porque ele não sabe se você vai se entregar ou não.
Oxe, mas Jesus não é Deus? Jesus não é onisciente? Ele não sabe tudo? Como é que a música diz que ele está chorando porque ele não sabe se você vai se entregar ou não? Ah, não, irmão, mas Jesus estava como homem ali. Sim, como homem ele lia pensamentos. E aí? Só quem lê pensamentos é Deus. Temos que tomar cuidado com a letra das músicas, que ela está desfazendo o que está escrito. Precisamos tomar cuidado. Fazer uma análise, não precisa ser especialista, não. Alguns especialistas estão desviando o povo do caminho. Que são especialistas, se formou na faculdade, mas espiritualmente, lá embaixo, sabe o que mexe com as pessoas. Quer ver uma coisa? Fique triste comigo não, mas eu vou falar. Tem o cara que faz música do Pissirico, ele faz a música gospel. E as pessoas estão indo, mas quem fez a música foi o cara do Pissirico lá, do pagode. Ele sabe que a música gospel vai dar um dinheirinho, ele vai ganhar dinheiro por dois lados. Essas músicas aí, Você é Espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor, não sei o quê. Todas essas músicas aí são... Tá chorando por quê? Voltou o cara do Pissirico, meu irmão. E aí vai. Várias músicas que não tem nada a ver com Deus. Porque o louvor ele é do hebraico, elogio a Deus. Mas essas músicas são antropocêntricas. Ou seja, tem o homem no centro. Precisamos ficar atentos, irmãos. Atentos. Não precisa ser especialista, como eu falei. Não precisa ter faculdade. Só é ler a Bíblia, os Salmos. A soma dos Salmos, com o inário do povo judeu. Os Salmos, ele diz basicamente quem Deus é e o que Deus faz. É isso que é o louvor. Quem Deus é e o que Deus faz. As músicas feitas antigamente, ela era voltada diretamente para o Senhor. Não tinha congregação assim. As pessoas cantavam para Deus, direto. Aí depois que mudou um pouquinho, aí vem o Novo Testamento, aí tem músicas com experiências ali, mas eram só músicas voltadas ao Senhor. Louvor a Deus, para elogiar a Deus. Então o adversário ele pode não conseguir pegar você pela palavra, mas pode pegar você pela música. Cuidado com isso. A música é tudo aquilo que a gente... Eu já fiz uma palestra aqui na igreja sobre isso. Mas tudo aquilo que a gente ouve, a gente vê, vai direto para o subconsciente. O subconsciente fica lá. Então, aquilo que eu mais coloco no meu subconsciente vai valer para um momento de eu tomar uma decisão. Então, se eu fico com aquelas músicas de rock, música de não sei o quê, tá de baixo. Já desse eu peguei uma carona com um professor, e ele está tocando uma música lá, uma música de reggae, eu falei, isso é o quê? É uma música gospel, reggae pesado, sai de baixo. Rapaz, e aí vai, rock gospel, calcinha preta gospel, Roberto Carlos gospel, românticos gospel, chachado gospel, pagode gospel, tudo que é porcaria gospel, mas não presta para nada, só presta para desviar do caminho, do objetivo do louvor. Devemos tomar cuidado, irmãos, muito cuidado, porque o adversário ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo para destruir, pisar, humilhar. Se a gente não tomar cuidado, nós podemos cair nas suas garras. E nós não podemos fazer parte dessa união podre. A união é baseada na palavra. Então, música que a gente canta, né? Unidos pela palavra. Unidos pela palavra. Baseado na palavra, vamos nos unir. Tirou da palavra, e aqueles que seguem a palavra de Deus serão perseguidos. Serão perseguidos. Serão chamados de fundamentalistas, não sei o quê. Mas siga a palavra. Não abra mão da palavra de Deus. Que ela é a palavra de suprema autoridade. Enquanto eu estiver louvando ao Senhor, está louvando aqui, a música já está aqui. Enquanto eu estiver louvando, toma a decisão de seguir a união que está pautada na palavra. Tá no slide aqui a música, viu? Está no penúltimo slide. Então, tome a decisão de seguir a união que está prevista na palavra, sem prejuízo da verdade. Acho que é depois desse aí. Nesse aí. Ok. Cante junto, a letra vai estar passando ali.
poder, redenção, tudo tem nessa música aí. Louvor ao Senhor. Eu quero lhe falar de alguém que fez o mar se acalmar, que fez o sol parar e mantém o céu suspenso em pleno ar. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Ele fez o cego ver e da morte até fez alguém voltar. É vencedor do mal e herdou do Pai algo da redenção. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Ele nos ama de forma tremenda e grandiosa. Ele deu a vida por nós. Ele quer que nos unamos pela palavra, pela sua palavra. Temos esperança nele. Ele que deu a vida por cada um de nós. Louvado seja Deus. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar? Oh, como posso eu não aceitar o meu Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer se unir baseado na palavra, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai nosso, aqui estamos, Senhor, na Tua presença e queremos, ó Pai, nos unir grandemente ao Senhor. A união que o Senhor quer, nós juntos, caminhando para o lar celestial, confiados no Seu sacrifício, que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Pai querido, nos ajuda para que nada nesse mundo atrapalhe a nossa caminhada rumo ao lar celestial. Nenhuma coisa nesse mundo é melhor do que o seu amor. O seu amor é melhor do que a vida. E a tua palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai querido, abençoa cada um de nós que estamos aqui
e também os que estão acompanhando pela internet. Rogamos a bênção e pedimos assim: que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Presença é o que me basta e nada mais. Doce melodia traz aos meus dias tanta paz. Pode até faltar dinheiro, pode a dor no peito me sufocar. No meio da angústia eu posso confiar, nada me falta.